O parque de diversões favorito da América tem agora seu passeio mais assustador, a queda livre financeira. A Six Flags era meu refúgio de verão favorito, com emoções, risadas e montanhas russas recordistas. No auge, a empresa crescia rapidamente e competia com grandes nomes do entretenimento. Agora, só o preço das ações cai mais rápido que seus brinquedos. Será que vai se recuperar? Ou será esse o mergulho final? No episódio de hoje do The Infographics Show, vamos revelar o motivo pelo qual a Six Flags está fracassando. Foi a maior notícia no mundo dos parques temáticos em décadas e não tinha nada a ver com a Disney World. No dia 2 de julho de 2024, foi anunciado que duas das maiores empresas de parques temáticos dos Estados Unidos iriam se fundir, a Cedar Fair e a Six Flags. Ambas eram redes regionais de parques temáticos com mais de uma dúzia de propriedades espalhadas pelo país. Ambas priorizavam adrenalina em vez de tema, competindo por montanhas russas mais rápidas e altas, mas enfrentaram dificuldades, principalmente a Six Flags. Então, naturalmente, eles decidiram unir forças. A nova empresa se tornou um gigante. Ela possuía 42 parques de diversões e aquáticos espalhados por quase todos os Estados Unidos da América. Em 2023, Cedar Fair teve 26 milhões de visitantes e Six Flags, 22 milhões. Juntas, elas ocupariam claramente a terceira posição entre as empresas de parques temáticos na América do Norte, bem à frente da rival United Parks. Ricardo Zimmerman, Chief Executive Officer da Cedar Fair, comandaria a nova empresa, que se chamaria Six Flags, e reuniria todos os parques sob essa marca. Parecia um recomeço ousado, mas o que os esperava era decepção, drama e talvez a pior montanha-russa, o Tribunal Federal. Os problemas já vinham se formando há muito tempo. As duas empresas tinham uma longa história, com Cedar Point, o parque principal da Cedar Fair, existindo muito antes dos parques de diversões serem populares. Era originalmente um resort de praia em Sandusky, Ohio. Com o tempo foram incluídas atrações e o parque virou o principal resort de diversões do meio oeste. Em 1983, ao adquirir o Valley Fair Resort em Minnesota, ela se tornou a Cedar Fair. Nas décadas seguintes, resorts como Kings Dominion, Carol Winds e o famoso Knott's Berry Farm, com tema Velho Oeste na Califórnia, seriam adquiridos. A Six Flags levaria mais tempo para iniciar, mas cresceria ainda mais rápido. O primeiro Six Flags foi criado na era dos Baby Boomers. Agnes G. Wynn fundou a Great Southwest Corporation em 1957. O primeiro parque temático, Six Flags Over Texas, foi inaugurado em Arlington, nomeado pelas 6 bandeiras que já estiveram sobre o Texas. Uma escolha que não seria bem vista depois. Embora o parque fosse originalmente mais voltado para atrações do Velho Oeste, elas acabariam sendo substituídas por brinquedos radicais, uma marca registrada da rede. Na década seguinte, abriu unidades na Geórgia, St. Louis, e adquiriu parques como o Great Adventure em Nova Jersey e o Magic Mountain na Califórnia. Ambos os parques tinham o mesmo modelo de negócios, e isso significava que estavam destinados a ser rivais ferrenhos. O mundo dos parques temáticos é um lugar complicado, e a regra número 1 é saber o seu lugar. Há uma hierarquia, e quase ninguém enfrenta a Disney ou a Universal. Após o surgimento desses dois gigantes, suas experiências temáticas passaram a ser únicas. Outros concorrentes, como SeaWorld, Busch Gardens e Dollywood, também passaram a investir em shows temáticos e novas experiências. Six Flags e Cedar Fair raramente investiram nesses elementos, apesar de toques temáticos comuns nos parques. Mas o que eles tinham eram emoções. Com o tempo, ambas investiram muito em montanhas russas. Começou com montanhas russas de madeira antigas, algumas ainda existentes, mas logo o foco mudou para montanhas russas de aço modernas. Elas podiam te lançar como um canhão e te mandar para frente, para trás e de cabeça para baixo. Essas montanhas russas não agradavam a todos, mas proporcionavam grandes emoções e muitos achavam que levavam a resistência humana ao limite. Depois, pararam de construir os brinquedos internamente e passaram a contratar engenheiros renomados, como Vacoma, Intamin, Rocky Mountain Construction e Zira, para garantir a perfeição de cada peça. Mas será que isso seria suficiente? Quando se trata de parques temáticos, existe uma pergunta principal: e as crianças? As emoções podem atrair multidões, mas os personagens conquistam fãs com facilidade.
A Six Flags, antiga da Warner Brothers, incluiu personagens de Looney Tunes e super-heróis da Detective Comics. Enquanto isso, a Cedar Fair licenciou o Peanuts, criando montanhas russas infantis e encontros com Snoopy. Nos bastidores, surgiam problemas. As duas redes adotaram estratégias parecidas para competir, travando uma guerra de desgaste. Sozinhos, seus parques não atraíam tanto público quanto os maiores, mas juntos tinham mais locais que qualquer concorrente. Hoje, 7 de seus parques estão entre os 20 mais visitados da América do Norte, mas ocupam 7 dos 8 últimos lugares. O que era aviso virou alarme. Em 2020, todos no setor de parques temáticos estavam na mesma situação. Todos os parques estavam fechados, e quando você podia reabrir, dependia principalmente do seu estado. Parques da Califórnia foram os mais afetados, fechados por mais de um ano. Com a reabertura dos parques, visitantes inicialmente cautelosos logo lotaram o local, redescobrindo a diversão e retornando às atrações favoritas. Alguns parques, mas não todos. A Cedar Fair teve perdas preocupantes após o hiato. Apesar do crescimento na última década, em 2022 seus números ficaram mais de 1 milhão abaixo de 2019. Para quem aguardava a recuperação no ano seguinte, houve pequena queda de quase 200 mil em 2023, mas nada se compara ao colapso da Six Flags. A frequência subiu para 32 milhões e depois caiu mais de um terço, chegando a 20,4 milhões em 2022. Os números melhoraram em 2023, mas a rede ainda estava com 10 milhões de visitantes a menos do que seu auge, menos de 5 anos antes. Tudo se resume a 3 palavras: reputação, reputação, reputação. Todo o problema que a Cedar Fair tinha, a Six Flags tinha 10 vezes mais. Ambas buscavam oferecer algo para todos, com um orçamento limitado, mas tinham dificuldade em decidir exatamente para quem queriam atrair. Os ingressos eram mais baratos que nos parques famosos e havia atrações para todas as idades. A comida era típica de parque temático, simples, e as famílias quase nunca precisavam viajar muito para achar uma das duas redes. Mas com o tempo, uma combinação de fatores foi minando gradualmente o apelo da empresa para esse público principal. E no lugar deles vieram adolescentes barulhentos. Dizem que ambas as empresas já não parecem mais acolhedoras para famílias. Preços acessíveis e passes anuais fizeram desses parques destinos populares para estudantes do ensino médio e universitários. Quando estão por perto, tudo pode ficar caótico. Desordem, brigas, palavrões e tudo típico de um filme adolescente já foi relatado. E isso fica pior em 2 épocas do ano: no verão, quando eles podem ir o tempo todo, e na temporada de Halloween, quando muitos parques têm seus eventos de Halloween cheios de casas assombradas. E isso levou alguns parques a tomarem providências. Vários parques da rede Six Flags anunciaram políticas de acompanhantes nos últimos anos para visitantes mais jovens. A Cedar Fair fez o mesmo em vários parques. As políticas impactaram o verão movimentado e geralmente exigem que visitantes tenham 15 ou 16 anos para entrar sem adulto. A Knott's Berry Farm anunciou uma política de acompanhantes separada para o evento Scary Farm. Essa política deixa o parque mais seguro e tranquilo, mas diminui muito a presença de adolescentes e afeta o lucro. E infelizmente, os parques continuam aparecendo nas notícias pelos motivos errados. Nenhum parque é totalmente seguro, independentemente de sua reputação. Até a Disney já teve incidentes graves nos parques, como pessoas atingidas por monotrilhos e mortes inesperadas em atrações espaciais. Na maioria dos casos, a empresa não é culpada e, se os incidentes forem raros, logo desaparecem das notícias. Mas a Cedar Fair e a Six Flags têm um histórico de incidentes graves que causaram danos permanentes à reputação das empresas e abalaram toda a indústria. Muitos incidentes não são culpa do parque. Na verdade, visitantes frequentemente desrespeitam as normas de segurança. Em muitos parques, visitantes invadiram atrações para recuperar objetos perdidos e foram atingidos por montanhas russas ou pelas pernas dos passageiros. O invasor geralmente era morto instantaneamente e, em alguns casos, os passageiros sofriam graves ferimentos nas pernas. Esses incidentes raramente afetam o parque, mas qualquer morte de visitante é um pesadelo de imagem. Quando a culpa é do parque, as consequências podem ser apocalípticas.
O pior incidente do Great Adventure ocorreu em 1984, quando a atração do Castelo Assombrado pegou fogo com pessoas dentro. 8 adolescentes acabaram presos e morreram no incêndio. Isso levou a investigações que mostraram grandes problemas de segurança na atração, com falta de rotas de fuga. Apesar de ser considerado acidente, o estofamento de espuma ajudou a espalhar as chamas. A negligência do parque foi tão grave que a empresa-mãe foi indiciada por homicídio culposo, mas acabou absolvida. Pagaram milhões de dólares em indenizações civis às famílias das vítimas. A Cedar Fair teve menos incidentes, mas um afetou sua principal atração. Cedar Fair e Six Flags eram reconhecidas por ultrapassar os limites das montanhas russas. Um dos cenários mais icônicos era o Top Thrill Dragster da Cedar Point. A montanha-russa de alta velocidade com tema de corrida lançava passageiros a incrível velocidade, passando por elemento em forma de chapéu coco antes de despencar de volta à terra. Era uma das atrações mais curtas do parque, mas também uma das mais emocionantes e populares em 2021. Então, uma tragédia chocante ocorreu. Enquanto esperava na fila, uma mulher abaixo foi atingida na cabeça por um objeto veloz. Descobriu-se que era um pequeno pedaço de metal que se soltou dos trilhos do brinquedo e a longa queda fez com que ele ganhasse velocidade suficiente para causar uma grave lesão cerebral na mulher. Ela foi levada ao hospital e ninguém sabia se ela se recuperaria totalmente. Esse foi um caso raro, em que a falha da montanha-russa ocorreu só por manutenção inadequada. A família da mulher processou a Cedar Fair e fez um acordo por valor não revelado. A atração não reabriu e foi reformulada como Top Thrill 2 com uma nova história desafiadora. Esse acidente é raro, mas outros problemas nos parques são bem mais comuns. Muitos dizem que, apesar das atrações assustadoras, o mais assustador nesses parques são os visitantes. Isso é comum em eventos de Halloween. Apesar das políticas de acompanhantes diminuírem adolescentes sozinhos, os parques ainda têm brigas entre pessoas embriagadas. A polícia é chamada com frequência, e a fazenda de Barry Dick Knott precisou fechar o parque mais cedo uma vez. Tudo isso faz parecer que os parques não são um destino seguro e familiar. Era um monte de problemas, prestes a virar um pacote 2 em 1. O anúncio da fusão em 2024 surpreendeu o mundo das montanhas russas. A Cedar Fair estava financeiramente bem, porém enfrentava desafios de marca. A Six Flags estava em queda livre sob o então Chief Executive Officer Salim Basu, que havia falado abertamente sobre aumentar os preços como uma forma de manter adolescentes indesejados fora dos parques. Muitas pessoas se perguntavam se a empresa estava caminhando para a falência, mas em vez disso, as duas se fundiram em uma super empresa de parques temáticos. Para qualquer fã, parecia que os dias mais promissores da empresa ainda estavam por vir, mas não foi isso que aconteceu. Desde o momento em que a fusão foi concluída, os clientes começaram a perceber sinais de alerta. A dúvida inicial era sobre os passes anuais, benefício valorizado por visitantes próximos ao parque, ou a 2 ou 3 parques na Virgínia, Ohio ou Califórnia. Com o portfólio de parques mais que dobrando, fãs passaram a questionar se existiria um passe anual para todos. Havia, mas os preços e benefícios acabaram sendo muito menos atraentes do que eram nos planos anteriores. Isso mostrava que a nova empresa seguia o plano da Six Flags, de priorizar visitantes de alto valor que compram ingressos na bilheteria. Mas pelo menos o dia no parque está ficando cada vez mais valioso, certo? Outro problema de relações públicas que a Six Flags teve ao longo dos anos é a confiabilidade. Existe um comentário comum entre os vloggers de montanhas russas no YouTube. Falar em ter um dia Six Flags significa quando vários brinquedos estão fechados por manutenção ou falta de funcionários. Isso continuou sob a nova liderança, com muitos vendo isso como um sinal de que a empresa iria operar com um orçamento apertado. Eles temiam que a empresa fizesse cortes mais profundos, afetando a tematização dos brinquedos e até parques inteiros. Eles estavam certos, de forma significativa. A tematização não é prioridade para a Six Flags, mas fãs valorizam suas licenças Looney Tunes, heróis da Detective Comics e Peanuts. Rumores indicam que Snoopy pode voltar para a casinha, já que a licença dos Peanuts será renovada em breve. Com apenas alguns brinquedos infantis tematizados com os personagens, pessoas de dentro da empresa dizem que a rede provavelmente vai deixá-los de lado e focar nas antigas marcas da Six Flags, muitas das quais
estão estampadas em algumas das melhores montanhas russas da empresa. Se essas montanhas russas ainda existirem, claro. Para os fãs de montanhas russas, 2024 foi visto como um ano apocalíptico, possivelmente iniciado pelo desastre no Top Thrill Dragster. Após reabrir como Top Thrill 2 com um modelo mais seguro, a atração logo teve grandes problemas técnicos e ficou inativa quase toda a temporada. O grande prejuízo financeiro pode ter desanimado a rede sobre atrações radicais caras, pois no Great Adventure, em Nova Jersey, uma das montanhas russas mais icônicas do mundo, foi encerrada sem aviso. A empresa decidiu encerrar a King DK, quase gêmea da Top Thrill Dragster, ao fim da temporada de 2024, mas eles nunca anunciaram isso. A notícia vazou pelos funcionários, fazendo com que os fãs de montanhas russas corressem para uma última volta. A atração foi fechada como previsto, com anúncio após o último dia junto de outras atrações. O mesmo ocorreu com Superman Fuga de Krypton no Magic Mountain, montanha russa de lançamento intenso, que parou para manutenção prolongada e não reabriu. Mas isso não se compara às duas perdas que viriam. Com 42 parques na América do Norte, muitos questionaram se eram muitos e se os menos lucrativos seriam fechados. Ficou claro que era esse o caso, e o Six Flags America em Bowie, Maryland, foi o primeiro a sofrer o corte. O fechamento será no fim de 2025, com o terreno provavelmente vendido para reurbanização. Com o tempo, vários brinquedos fecharam mais cedo, deixando visitantes desapontados com poucas opções. E essa não seria a única perda da empresa nos próximos anos. O Great America da Califórnia, Parque Cedar Fair em Santa Clara, já seria fechado após a venda do terreno para a Prologues em 2022. Eles podiam prorrogar o contrato até 2033, mas decidiram encerrar o parque menor em 2027. Isso levou muitos a especular quais parques podem fechar em seguida e a planejar visitas às atrações favoritas, pois nunca se sabe quanto tempo resta. Foram tempos difíceis, mas a crise oculta pode ser pior do que parecia. Em agosto de 2025, Richard Zimmerman anunciou que deixaria o cargo de Chief Executive Officer da nova rede após a fusão. Isso ocorreu após um relatório trimestral devastador mostrar prejuízo de 100 milhões de dólares no verão, justamente no período mais movimentado da empresa. Ao longo do ano após a fusão, muitos parques também passaram por grandes demissões, o que agravou ainda mais os problemas de pessoal. Tudo parecia um mau presságio, como se a fusão tivesse reunido os problemas das duas empresas e levado ao pior dos mundos. Então ocorreu um terremoto capaz de derrubar tudo. Semanas após o relatório trimestral ser divulgado, investidores ameaçaram a empresa, alegando possível fraude. Alegaram que a Six Flags pode ter escondido a extensão das perdas financeiras para tornar a fusão mais atraente aos investidores. Duas firmas de advocacia de Los Angeles logo iniciaram investigações sobre a empresa por fraude de valores mobiliários. Isso provavelmente envolveria Bazul, que deixou a liderança da empresa e hoje é presidente executivo do conselho. Se for descoberto que verdades financeiras foram ocultadas, os problemas podem piorar e as ações entrarem em queda livre, mudando drasticamente o futuro da empresa. Com tantos parques, nem todas as atrações são iguais. Alguns parques, especialmente os de melhor desempenho e históricos, devem seguir abertos e no portfólio da empresa, independentemente do que ocorrer. Mas muitos outros poderiam ser vendidos se a empresa falisse. Redes como United Parks ou Hershey Family Entertainment poderiam comprar alguns parques. Outros podem acabar com empresas imobiliárias que não querem os brinquedos, então tratores podem surgir em breve. E os fãs de parques temáticos se perguntam se há algum fim para essa montanha-russa corporativa. Segundo os fãs, a Six Flags tem lições a aprender com concorrentes e até com seus próprios parques. Muitos fãs dizem que os vários parques parecem um pouco parecidos demais e que eles poderiam ter mais tematização e atrações de destaque. Fãs destacam o tema Velho Oeste do Knott's Berry Farm, seu restaurante de frango à vontade e atrações como o trem, passeio de troncos e a Monster Mansion da Six Flags Over Georgia, atração escura ao estilo Disney com baile de monstros. Eles dizem que os parques precisam mais disso. Com uma tematização mais forte,
Superfãs teriam motivo para visitar todos os parques e riscar da lista. Tematizar atrações e fazer reformas custa dinheiro, algo que a empresa atualmente não tem. A Six Flags pode ter desmoronado, mas nem o rei dos parques temáticos está imune a desastres. Confira coisas totalmente malucas que aconteceram no Walt Disney World ou clique neste vídeo em vez disso.